Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi para a gente analisar o que anda acontecendo aí, principalmente nos últimos dias. Uma evolução dos preços da arroba vem sendo sentida nas principais praças produtoras. Em São Paulo não é diferente. Aqui em São Paulo a gente teve uma reação bastante significativa desde o começo de setembro até agora. E quem nos ajuda a atualizar esses números e entender o mercado é o meu amigo Felipe Fabre, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu caro, mais uma vez, obrigado pela participação aqui conosco e já começo te perguntando dessa semana interessante aí de evolução de preços para arroba, o que está acontecendo e o que você destaca em termos de precificação aí nos últimos dias, Felipe? Olá, Alex. Olá a todos que estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pelo convite para estar aqui com vocês comentando esse mercado que começou o mês com uma boa movimentação, um cenário que foi positivo no agosto, persistiu agora nesse começo de setembro. A gente vê São Paulo com a arroba chegando até os R$ 250 para o boi China. Mato Grosso do Sul também chegou até antes de São Paulo nessa precificação, nesse patamar de preços, né? É um movimento que se equipara aos preços do começo do mês, do começo do ano, né? Então, um mercado que tem se desenhado mais firme ao longo desse segundo semestre, e na nossa visão ele vem muito em função da questão de demanda. A demanda esse ano tem sido um diferencial muito positivo no mercado do boi gordo, e agora também a oferta pesando um pouco mais. Porque eu falei da questão da demanda. Quando a gente olha o acumulado para o primeiro semestre, o Brasil nunca bateu tanto boi quanto foi esse ano. Então, a oferta de carne ela está chegando muito boa ao mercado brasileiro e a gente aparentemente está tendo uma demanda que está dando conta de enxugar essa oferta, esse volume expressivo que está chegando ao mercado. E a indústria agora está começando a passar por um momento aonde essa oferta que veio muito boa no primeiro semestre tem começado a dar sinais, principalmente aqui a gente analisando a conjuntura, a oferta de fêmeas, passando a chegar um pouco mais fraca na mão da indústria, dificultando a capacidade de negociar aí preços menores para a roupa do boi. Geralmente a fêmea, se ela chega em maior volume, ela tem um preço menor, acaba, né, ofertando carne do mesmo modo que o boi, que o macho, e com isso há uma pressão em ambas as categorias. Hoje, com essa diminuição da participação de fêmeas que a gente tem assistido nos últimos 2 meses, lembrando que ainda está sendo um ano muito forte de abate de fêmeas, ainda está sendo um ano de descarte, mas essa diminuição na oferta de fêmeas que tem chego, junto com essa demanda que está vindo muito boa, principalmente olhando para a exportação no contexto do ano, tem colaborado com essa recuperação de preços nos últimos 2 meses, no agosto, e agora nesse comecinho de setembro, tá, Alex? Quando a gente olha só para o começo de setembro, dá para precificar essa evolução do preço aí, Felipe? Dá, dá. Ó, em São Paulo, a gente saiu de um boi no final de agosto, ali na casa dos R$ 238, no dia 30 de agosto, para hoje um boi mercado interno, né, aquele boi comum, a R$ 245. E o boi China saindo dos 240 aos R$ 250. Então, um mercado que praticamente andou em uma semana, a depender da categoria, até depender da região, de R$ 10 a R$ 15 por arroba em pouco tempo, num intervalo muito curto de tempo, com a indústria também, na nossa visão, tendo uma estratégia bem clara. Eu não quero diminuir a minha linha de operação. A margem ela vem interessante, né, para a indústria, pensando em mercado interno e aí principalmente pensando em exportação, e mesmo com esse aumento de preços, ela segue favorável à indústria. Então, para evitar uma potencial desaceleração, digamos assim, a gente está vendo essa movimentação na arroba do boi gordo. Mas elas estão conseguindo recompor as escalas de abate normalmente, Felipe? Alex, a gente considera as escalas como confortáveis ainda, tá? De 7 a 10 dias, a grosso modo, é claro, já foram escalas muito mais confortáveis comparado, pegando aí o primeiro semestre como referência, mas são escalas que as atendem bem, tá? De 7 a 10 dias são escalas que nós julgamos como confortáveis para a indústria para poder traçar estratégias. Agora a questão a escala está cheia.
e é isso que nós estamos enxergando que a indústria está tentando buscar manter. 7 a 10 dias, mas com escalas cheias. Por quê? Se as escalas diminuírem, aumenta a ociosidade, a gente tem toda a questão de um custo fixo maior nesse contexto, enfim, acaba pesando para a indústria uma redução em quantidade de bovinos indo para a linha. Por isso a gente está vendo essa necessidade de se pagar mais para manter essas escalas de 7 a 10 dias, que no mês de agosto trabalharam já em torno desse panorama de 7 a 10, e agora em setembro também tem entrado com esse mesmo nível, digamos assim, de escala por parte das indústrias. Ah, deixa eu entender, Felipe. Dá para considerar então que está tendo uma oferta menor aí no mercado nesse momento, principalmente por conta das fêmeas que você já relatou para gente que começaram a fazer falta aí, e tem uma disputa pelos bois de confinamento. Tá chegando o segundo giro aí. Como é que vocês estão avaliando esse segundo giro e tem risco de aumentar muito essa oferta a ponto de mexer com o preço? Bom, vamos lá, vamos para a questão de oferta, primeiro ponto, tá? Comparado a 23, que foi um momento que o pecuarista ele não se esquece do que aconteceu ali em agosto e setembro. Foram os dois piores meses de precificação da arroba do boi passado recente. Por quê? Nós tivemos uma conjuntura de clima no ano passado, ali em abril, maio, que trouxe chuvas regulares ainda para a parte do centro-norte do país, conseguiu diluir um pouco mais a oferta do que a gente chama de safra de capim. Esse ano não. Nós tivemos, na nossa visão, uma concentração muito forte dos abates no primeiro semestre, principalmente de fêmeas, e agora, nos dois últimos meses, né, julho e agosto, há uma diminuição, ainda sob um patamar elevado de abates, mas há uma diminuição dessa oferta de fêmeas chegando ao mercado. Ponto. Com relação ao confinamento, qual é a nossa percepção? É um consenso hoje no mercado que o confinamento deve trazer um volume maior de bovinos do que foi o ano passado. Tá? Devemos ter, inclusive, muito provavelmente, um dos maiores volumes de bovinos confinados nessa temporada de 2024, pegando aí a história do confinamento brasileiro. Por quê? Margens interessantes ao confinador, tá? Nós mesmo com a indefinição de preços para o segundo semestre, as margens estavam interessantes para o confinador por conta de custos menores, tá? Então, a oferta de boiadas confinadas, ela deve vir maior para os próximos dias, pensando no segundo giro. Agora, o que vai dinamizar o direcionamento de preço para nós é a demanda. Oferta de fêmeas já está claro que ela vai vir mais fraca para os próximos dias, vai ser mais boi, vai ser mais macho entrando no mercado, então o macho ele tem ali a sua baliza, a sua necessidade de pagar, de compra da indústria maior, mais precificada do que as fêmeas, né? Quem puxa preço é a fêmea. E pensando na demanda que vem adiante, o que se desenha para nós é uma demanda que, na nossa visão, deve ser enxugada, absorvida pelo mercado. Tá? Uma demanda muito favorável. Exportação com um incremento de 30% no volume no acumulado até julho. Quando a gente pega aí o agosto, foi um mês muito bom em volumes de exportação. A Secretaria do Comércio Exterior divulgou ontem os dados para o mês. Foi o segundo melhor mês da história, 217 mil toneladas exportadas. A desvalorização do real, essa depreciação da nossa moeda, ela também colabora com a margem da indústria exportadora. Então, é uma conjuntura, pensando em exportação, favorável. Os últimos meses do ano, pelo menos até novembro, costumam ser de crescimento nos volumes embarcados, um destaque aqui é a China. E aí, quando a gente olha para outra ponta, porque exportação é 30% da nossa produção, quando a gente olha para outra ponta, que é o mercado interno, a gente tem uma conjuntura até o momento agradável. Desemprego medido ali, né, desocupação relativamente controlada, 6 a 6,8%, aí, segundo o IBGE, trabalhando nessa faixa, nos menores níveis desde 2014. Quando a gente vai para a questão de sazonalidade no mercado brasileiro, a gente começa a ver agora o setor de serviços puxando mais empregos temporários. Temos um ano eleitoral que tem ali uma entrada de capital também, né, aquele momentâneo mais forte para os próximos meses. Então, a gente acredita que é uma demanda que vem para suprir essa oferta de gado confinado que está se desenhando como melhor do que no ano passado.
E aí o mercado futuro, olhando para as cotações na B3, também tem indicado isso. E aí, Alex, eu vou só trazer mais um comentário a mais aqui, que é a questão que a gente tem que pensar que gado de pastagem talvez venha com um atraso, digamos assim, na sua oferta. Tá? É um ponto também que a gente destaca nesse contexto, pensando na conjuntura de preços daqui para frente. Daí seria por conta de condição de pastagem, da seca que está se prolongando em muitas regiões produtoras, e a gente tem visto muitas queimadas por aqui, viu, Felipe? Esses dois pontos são fundamentais. Olhando para os modelos climáticos, a gente vê volume de chuva chegando, um volume interessante mesmo, a partir de outubro. Tem previsão para a segunda quinzena de setembro começar a ter chuvas em algumas regiões aí do Brasil, mas volume expressivo, pensando em um volume confortável, a partir de outubro. E aí o detalhe que a gente tem que trazer é justamente a questão das queimadas. Eu estive recentemente em Rondônia para a gente descer lá, não tinha teto, simplesmente não se via nada. Aqui na nossa região, nós estamos no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, foram aí praticamente 10 dias de queimadas e sem parar, assim, coisas que eu nunca vi em 20 anos aí, desde que eu me entendo por gente, pegando ali dos meus 10 anos até os meus 30 anos hoje, eu nunca vi uma situação tão pesada quanto a que nós vivenciamos nos últimos dias aqui na região. Então, é algo que certamente deve impactar o mercado, impactar essa oferta de bovinos terminados no sistema de pastagem. Tá? E aí fica a questão de especulação também. Na B3, a gente já vê o mercado futuro flertando os contratos ali próximos de janeiro a dezembro do ano que vem, até os 256, 257 reais, chegando a flertar com esse patamar de preço para os próximos meses. Então, tudo isso acabou precificando um pouco mais do que o mercado vinha trabalhando, numa banda de 250 que ela vinha trabalhando até o primeiro semestre. Esses fundamentos que eu citei, eles acabaram puxando esses preços lá na Bolsa. É o, é o mercado futuro se antecipando às possíveis consequências de uma oferta que pode faltar lá na frente e o mercado físico precificando aquilo que já esperávamos em relação à oferta nesse momento, né, Felipe? Exato, Alex. E aí tem um outro detalhe interessante para colaborar ainda mais com esse viés de alta que o mercado tem apontado hoje, é a reposição, tá? Os preços da reposição, eles têm se mostrado mais firmes ou menos pressionados, acho que é até um termo melhor para a gente usar, do que o mercado do boi nesse 2024. Isso pensando nos próximos meses, onde o pecuarista já começa a programar a sua estação de monta no Brasil, pode ter uma influência também na questão da retenção de fêmeas para os próximos meses, até na questão de oferta de gado que vai chegar ao mercado no primeiro trimestre de 2025. Então, é um outro fundamento que, se os preços da reposição estiverem interessantes, eu posso segurar minha fêmea na fazenda, no primeira monta não foi efetivo, não consegui encontrar ali, detectar a questão de prenhez, eu posso segurar porque o preço está atrativo para uma segunda, né, tentar uma segunda monta, tentar um segundo protocolo na propriedade. Então, eu posso segurar essa fêmea, ter o pecuarista um pouco mais estimulado a segurar ela por mais tempo na propriedade e aquela oferta que veio de primeiro semestre mais forte em 2024, talvez a gente não acompanhe no começo de 2025, em função desses fundamentos. Pastagem mais fraca, em função das queimadas e da questão climática, estímulo à cria, talvez podendo potencializar, e uma demanda que tem se mostrado, nesse momento, firme para o final de 2024, não trazendo tanto estoque para o começo do ano que vem. Fatores a se confirmar ainda, tá? Mas seria um fundamento para a gente analisar nos próximos meses. E no caso específico da demanda, Felipe, a gente tem a demanda externa, né, a demanda de exportação e tem a demanda interna. Você acredita que essas demandas elas vão continuar firmes ainda no resto do ano? Acredito, tá, Alex? A gente tem fundamentos que nos levam a acreditar sim nesse contexto. Um deles, por exemplo, pegando exportação, o histórico da exportação mostra um crescimento de volume, faturamento e preços no segundo semestre com relação ao primeiro semestre. Tá? Então, isso são dados que a gente compilou da Secretaria do Comércio Exterior. Quando a gente analisa nos últimos 20 anos, os últimos 5 anos,
o comportamento é crescente nessas duas balizas, que a gente olha para um histórico mais longo e para um histórico mais curto, porque a gente sabe que nos últimos anos teve uma mudança muito forte na conjuntura de exportação brasileira, principalmente com a China entrando no mercado. Então, nesse contexto, a gente tem um cenário que, sim, exportação para o segundo semestre tende a ser maior, e hoje o nosso principal parceiro comercial, que é a China, ela sazonalmente compra mais nos meses de setembro, outubro, novembro. Por quê? Há um feriado nacional na China, que é o Ano Novo Lunar, ocorre ali, a depender do calendário chinês, entre janeiro e fevereiro, né? Final de janeiro, começo de fevereiro, enfim, varia conforme o calendário deles. E para essa carne chegar até o mercado local nesse momento de maior demanda, as compras elas acabam se aquecendo nesses meses que eu citei, setembro, outubro, novembro, olhando só para a China, tá? Quando a gente pensa em outros países, em uma outra conjuntura mais de market share, de posicionamento do Brasil, olhando para Estados Unidos, que seria o nosso principal concorrente, tem sido um grande comprador nosso esse ano. Figura entre os 5 principais destinos da nossa carne exportada, mesmo além da cota de exportação que a gente tem, né? Uma cota diferenciada no começo do ano. Mesmo fora dessa cota, ainda está interessante a exportação para lá. A indústria tem seguido com esse ritmo. Por quê? O rebanho local é o menor desde os anos 50. Nós temos uma conjuntura de preços elevados no mercado norte-americano, a carne bovina com patamares recorde, eles precisando conter a inflação por lá com taxa de juros elevadas, e essa taxa de juros é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque há sinalização para cortes nos próximos meses que pode influenciar dólar, mas enfim, é uma conjuntura macro que não vejo influenciando tanto, mas pode ter o seu peso no meio do contexto. E aí, pensando em exportação para outros países, sem Estados Unidos, que é um grande player, a gente passa a ter o Brasil como principal fornecedor para outros destinos. Esse ano, estamos vendo maior participação de Emirados Árabes Unidos nas compras, com o Irã como um grande destino dessa carne brasileira. Temos o próprio mercado norte-americano trabalhando e China comprando bem. Então, sim, acredito que o mercado externo vai seguir firme e no mercado interno eu comentei alguns fatores que nos levam a crer. Além deles, tem 13º salário e bonificação que devem influenciar, né, a demanda para os próximos meses. Então, acredito que é uma conjuntura hoje muito mais de estabilidade alta a cotação da arroba do boi gordo, se nenhum episódio sanitário vier acontecer, se nenhum desvio de percurso chegar aí ao mercado nos próximos meses. Mesmo que haja, portanto, um aumento de oferta, como está sendo projetado, esperado aí, a gente tem uma demanda capaz de absorver essa oferta, pelo menos nesse momento, e isso dá equilíbrio para os preços. Mas você acha que isso é o limitador para um avanço dos preços, Felipe? A gente, ou a gente vai ver esse mercado subindo aí, por exemplo, R$ 10 por semana, como a gente viu acontecer agora no começo de setembro? Essa alta mais expressiva agora com relação ao mercado do boi, esses R$ 10 por arroba, eu acredito que a gente não vai ver. Vamos pegar aí de relação. Estamos em setembro, comecinho de setembro, daqui até dezembro, até o final do ano. Toda semana a gente vai ter uma movimentação de alta de R$ 10 por arroba? Não enxergo esse cenário acontecendo, tá, Alex? Eu acho que o mercado do boi ele tende a trabalhar dentro de uma banda bem precificada desde o início do ano, entre os 250 até os seus 270 no máximo, pegando aí a referência no começo do ano, que foi aonde o mercado do boi iniciou o ano, a gente começou com essa referência. Seria para nós o teto aí de preço para a arroba do boi gordo até o final do ano. Vou até confirmar, tá? Comecinho de ano, a gente abriu com um preço muito bom para o boi no 2000, muito bom, vai, comparado às mínimas que nós tivemos, chegamos ali, Alex, só para trazer para o pessoal que está nos acompanhando. Chegamos aos seus 250 também no começo do ano, tá? E essa para nós seria a baliza, o teto com relação à referência para os próximos meses, com alguns fundamentos podendo influenciar essa questão. Essa demanda, se ela vier mais acelerada do que o mercado tem esperado, aí a gente pode romper esse teto, mas altas expressivas mesmo só para o 2025 na nossa visão. 260 já é uma realidade lá na B3, né, Felipe? É, Eu tô vendo aqui o novembro, 259,45 hoje. Já exato.
Pode comentar, desculpe. Não, porque o pecuarista ele fica muito com a recordação dos 320, 340, das máximas que nós chegamos. Se o pecuarista está esperando essa recuperação ainda em 2024, não é a visão que nós temos, tá? É sim um mercado que vai trazer uma recuperação para os próximos meses, depois de ter andado praticamente de lado até o momento, mas movimentações expressivas a ponto de voltar nesses patamares que o pecuarista vislumbrou lá em 22, de 320, 340 reais, olhando São Paulo como balizador, a gente deve ter isso acontecendo a partir do segundo semestre de 2025, na nossa opinião aqui, pensando na dinâmica do ciclo pecuário de preços. Boa. Bela análise trazida pelo Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando a entender e principalmente atualizando esse cenário aí que se desenha para a arroba do Boi Gordo até o final do ano. Volte sempre, Felipe. Obrigado, Alex. Um forte abraço a todos. Estamos à disposição, viu? Valeu, obrigado. Tá aí, Felipe Fabre, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar rapidinho como é que estão os negócios lá na B3, para até você entender como o mercado está vendo o limite para os preços da arroba ao longo desse resto de ano. Vamos ver? O setembro, nesse momento, está positivo, R$ 248,20, com uma alta pequena, 0,02%, mas está do lado positivo aí da tabela. O outubro cai 0,25% a R$ 255,50, já R$ 5,00 acima do que está sendo praticado atualmente em relação aos preços. E o novembro, daí sim, R$ 259,45, hoje caindo 0,10%, mas também bem acima aí, do que vem sendo praticado no mercado atualmente, os R$ 10,00 de diferença. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a 246,80, com uma alta forte de 1,31%, indicador confirmando essa busca aí pelos 250. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.